Em geral, vem irmãos de vários lugares do Brasil. Às vezes vem os irmãos do Chile também para cá, né? Alguns anos a gente teve assim, ó, também essa bênção de estar aqui com os irmãos do Chile. Os irmãos de Pôr da Folha, aqueles que podem, vêm para cá às vezes pela manhã, participam conosco, que a gente sempre tem uma reunião toda manhã, como essa aqui de hoje. E aqueles que não podem, às vezes se encontram com a gente à noite. E também alguns pastores, como o caso do Zé Neto, está hoje conosco aqui, com alguns irmãos de Dores. Mas nós temos um grupo de capela, que, jovens ligados a Gildo de Ana lá, que estão aqui. Tem os irmãos de Tapetim, né, cujos pastores são Zuca e Júlio Marcos, que deve aparecer em algum momento aí. Mas temos aqui uns diáconos com suas famílias e mais uns sanfoneiros também bom, mais uma juventude. Temos aqui irmãos da Bahia, que vieram com um casal precioso, né? Que é quase Erivaldo, mas é Elivaldo. É quase charado Pretinho. Pretinho, que a gente chama de Pretinho, é Erivaldo. E o nosso baiano ali é Elivaldo, né? Elivaldo e Regina, que vieram com duas moças também, de Érica e Dudinha, né? Dudinha, carinhosamente, né? Maria Eduarda, da Bahia. Mas nós temos irmãos do Rio, temos irmãs de Curitiba, pelo menos uma, mas tinha uma outra curitibana aqui já marcando ponto, né? E não vejo gente de São Paulo esse ano, mas vejo gente de Brasília. Vê se eu esqueci algum canto aí, por favor. Aracaju também. Aracaju, cadê a igreja? Está aí. Ah, tá ali. Pô, então, como é que eu não te vi? Tudo de verde, né? Quando amadurecer vai ser uma beleza, né? Mas aí tem tá verde ele também, ó. Ali, Edivante verde. E também, ó, a Curitibana verde. Todo mundo vem verdinho hoje. Então, assim, todo lugar vem. Então, esse tempo é um tempo que a gente reserva também, irmãos, para pegar um assunto e começar ele e terminar. Porque, às vezes, isso na congregação onde você está, no Rio, por exemplo, é muito complicado você começar um assunto e terminar. Esse assunto tem que pegar, ocupar, sei lá, quantos meses falando mesmo. Porque a gente tem uma reunião geral só por semana, um domingo de manhã. E o último domingo a gente não reúne a igreja no sítio, a gente reúne a igreja nas casas. Então, a gente tem 3 reuniões no sítio e uma na casa. Então, tem lugares como Curitiba que a gente fazia de 15 em 15, não sei se está 15 em 15 ainda lá. Então, é muito complicado você começar um tema e terminar o tema assim. Mas aqui em Pôr da Folha a gente tem essa oportunidade, a gente pode pegar um assunto, começou, vem cá aí atrás ali, Jéssico que está ali? Oxente, bichinho, está aí, bichinho? Tu escapa de mim a beça, né, compadre? Isso aí é um mussum ensaboado. Mas um amado. Quem conhecer Gerson sabe que ele é muito amado. Muito bem-vindo. Bem-vindo. Então, aqui a gente consegue começar um assunto e terminar um assunto. Aqui, há alguns anos, a gente, por exemplo, um tema que eu queria falar há muito tempo, o Sermão do Monte. Conseguimos vários dias aqui, gravei várias mensagens pequenas, hora 20, hora 30, hora 50 minutos, mas a gente conseguiu começar o Sermão do Monte aqui, e há alguns anos a gente fazia assim, a gente começava aqui e terminava em Tapetim, lembra? A gente começava aqui, a última semana nossa era em Tapetim. Então a gente partia com a turma aqui quase... Agora diz que está mais perto, o pessoal diz que é mais perto, cerca de 400, mas era 400 e pouquinho quilômetros, né? A gente saía bem cedinho, chegava lá na hora do almoço correndo, e fazíamos isso todos os anos, no período de janeiro. Falei aqui sobre alguns assuntos que deu para começar e terminar. Esse ano, especialmente esse ano, eu vim com a carga no coração para falar sobre a diferença. Na verdade, não é a diferença, porque isso na cabeça do crente parece a mesma coisa, né? Por isso que eu uso a expressão diferença. Mas eu quis falar com os irmãos sobre uma batalha que vai acontecer nos últimos dias. Essa batalha é uma batalha espiritual. E ela vai acontecer, segundo João narra no Apocalipse. Mas ela é uma batalha que não envolve homens, envolve Satanás, principalmente a figura dele, né? A figura do diabo, principalmente a figura dele. Fala de uma batalha que a igreja vence, onde a igreja vence. Porque aí eu explico aos irmãos, uma coisa é você expelir demônios em nome de Jesus, outra coisa diferente é você vencer o teu inimigo, vencer Satanás, que são coisas distintas. Uma coisa é você tirar um demônio em nome de Jesus, sai demônio em nome de Jesus. Outra coisa é você ter uma vitória. Então eu comecei esse assunto, nós chegamos dia 4, aqui 5 a gente teve uma colher, 6 o pessoal foi para a feira, aí dia 7 a gente iniciou o tema. Mas eu falei com os irmãos ontem, falei, irmãos, eu não gostaria de dar sequência ao assunto nesse domingo, porque tem os irmãos que estão vindo e vão pegar o assunto no meio. Talvez não seja uma coisa interessante seguir. Então eu queria tocar algo que Deus estivesse realmente falando, mas que não estivesse dentro desse contexto. Então eu quero te convidar a um outro tema. Você diz amém ou não? Amém.
Você me suporta aí? Suporta ou não suporta? Então tá legal. Então, já que a gente falou sobre... Eu vou ficar bem à vontade. Aí os irmãos me convidaram também para participar da alabança, do louvor. Né? Esse louvor, porque da primeira vez eu acabei que estava lá mesmo, animando a turma a cantar. Mas eu, como esse assunto do barco, ele é um assunto muito interessante, o momento que os discípulos passam, a tribulação, eu quero ler com você um texto que talvez em algum momento faça sentido para você, dentro do tema que a gente está conversando também aqui. Que texto é esse, Franco? É o texto que está escrito por Pedro. Lembra que Pedro, irmãos, ele não é apenas o homem que está escrevendo a carta, ele escreve 2 cartas, mas lembra que ele é um dos apóstolos de Jesus. Lembra que Pedro foi o primeiro pastor comissionado por Jesus mesmo, de verdade, depois de um grande fracasso. E eu gosto de falar de Pedro, especialmente de Pedro, por quê, Franco? Porque Pedro é uma expressão assim, muito interessante. Pedro, ele, da mesma forma que você lê o que ele escreve, você também consegue ler a história dele. Paulo, a gente lê o que Paulo escreve, mas a gente tem pouca coisa sobre a história de Paulo mesmo, incrédulo. O início de Paulo tem pouca coisa, diferente com Pedro. Né? Você acompanha Paulo em algumas viagens, porque Lucas faz isso no livro de Atos dos Apóstolos, mas Paulo não tem tantos detalhes quanto Pedro. Pedro tem detalhes dele com Jesus. Então, e quando Pedro escreve a sua carta, suas 2 cartas, é legal você olhar, ler o que ele está falando, mas também lembrar de como ele viveu. Ele é um dos 12 apóstolos de Jesus, um dos 12, e depois, quando Atos fala dos apóstolos, diz que ele era reputado por coluna. 3 deles eram reputados por coluna, Pedro, Tiago e João. Mas nós sabemos que Pedro, desses 3, ele era o primo entre pares. Como assim primo entre pares? Ele era o primeiro entre os iguais. Em geral, Pedro era o porta-voz do grupo. Tanto que em Pentecostes, quando o Espírito Santo se derramou sobre a igreja e os irmãos foram cheios de Espírito Santo, começaram a falar em línguas e atraiu aquela multidão e as pessoas achavam que eles estavam bêbados. Pedro se levantou dizendo, gente, não tem ninguém bêbado aqui, são 9 horas da manhã e o povo não está bêbado, está todo mundo lúcido. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da palavra. E você vê Pedro, então, abrindo Joel e explicando o profeta Joel para aquela turma lá. Então você vê Pedro falando, então Pedro tem essa primazia, não é a palavra, talvez primazia, talvez não gosto muito dessa palavra, mas ele é um primo, ele é um primeiro ali entre os iguais. Eu digo isso porque não é entre os diferentes, é entre os iguais. Ele aprendeu humildade. Na verdade, Pedro é uma figura muito interessante, ele é um homem, é a história de um homem. Pedro é aquele cara fracassado, ele fracassou na primeira empreitada dele. Pedro é um homem que fracassou. A primeira empreitada de Pedro é muito interessante. Ele tem um chamado de Deus, ele experimenta uma pesca maravilhosa, vocês se lembram disso? Estão lembrados disso? E ele então começa uma jornada com Jesus de total. Ele é profundo, ele é intenso. Quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, ele anda sobre as águas, ainda que se afunda, mas ele se atira na água. Pedro, esse cara que faz os questionamentos, foi ele que disse para Jesus, chamou Jesus no cantinho, lá em Mateus 16, e quase que repreendeu Jesus. E como que isso vai te acontecer? De forma alguma, nenhum dano vai te acontecer. Depois que ele teve uma tremenda revelação de Jesus lá, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, não é carne e sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu te mostrou isso. E logo depois ele está repreendendo Jesus, porque Jesus disse que ia para Jerusalém sofrer, padecer. E ele falou, não, de forma alguma isso vai te acontecer. E Jesus arreda Satanás. Uma hora o cara está sendo inspirado por Deus, outra hora ele está confuso, ouvindo também o sopro do capeta no ouvido dele. Então Pedro é essa figura muito interessante. Mas um dia o galo cantou na vida desse apóstolo. O galo cantou. E o galo cantou na hora que ele fracassou. Então Pedro é o cara marcado pelo canto do galo. Tem um galo lá, meu vizinho, lá em Campo Grande, eu moro no Rio de Janeiro, Campo Grande, que o galo ele é uma figura, ele canta a qualquer hora do dia e da noite.
Quando eu era criança, o galo tinha uma hora para cantar, ele cantava de manhã. Inclusive aqui, pô, da Folha, tinha os galos, eu acho que eu até troquei de quarto por causa disso. A gente dormia desse lado de cá, ali onde está, deixa eu ver, quem é que está na nossa frente? Joelso e... Era o nosso quarto ali, né? Não, era um desses quartos aí. Eu sei que o galo encostava na janela ali e cantava todo dia de manhã. Pensa num galo barulhento, gente. Mas não, eu acho que é por isso que eu comecei a caminhar às 4 da manhã, assim, pelo amor, o galo encostava ali. Eu falei, meu Deus, que galo do barulho. O galo cantava alto mesmo, na janela. E parece que ele ia de propósito, parava na janelinha, né, Denise? E soltava a garganta. E eu falei, Denise, esse galo, a gente tem que achar ele, filho. Porque ele tá de brincadeira mesmo. A gente já dormiu, o galo já estava acordando. Né? Até aquela sensação de casa. Fui dormir, o galo já acordou. Mas lá em Campo Grande não, o galo canta 3 da tarde, 4 da tarde, meio-dia. E um dia eu estava orando lá na minha varanda e o galo cantou. Já estava claro, era dia. O galo cantou e por um momento eu pensei assim, rapaz, o que deveria acontecer com Pedro quando ele ouvia um galo cantar? O que tinha na mente de Pedro, na memória de Pedro, quando ele ouvia um galo? Porque o galo marcou a vida dele. Ele era aquele discípulo que dizia para Jesus, eu não vou te abandonar de forma alguma. Ele chegou a dizer, ainda que todos te deixem, eu não te deixo. No dia que Jesus profetizou para ele que o galo ia cantar, ele não deu muita atenção para Jesus, não. Ele não recebeu aquela palavra, não. E o Senhor falou, você não sabe o que está dizendo. Hoje, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Mas ele não aceitou aquilo para ele, não aceitou. Bem, a noite foi difícil, era uma noite espiritual difícil. Jesus falou que era a noite das trevas. Jesus orou, Jesus clamou ao Pai. Era uma oração tão intensa de sofrimento que seu suor foi transformado em gotas de sangue. Mas depois Jesus foi assistido, consolado, estava pronto para fazer toda a vontade do Pai, para tomar o cálice do Pai. Vieram os homens trazidos por outro apóstolo, discípulo, tinha que ser um apóstolo, tinha que ser um dos 12, porque Jesus se reunia sempre num lugar secreto dele e ninguém sabia, só um dos 12 poderia entregar Jesus e Judas estava lá e levou os homens para prenderem Jesus, porque eles temiam prender Jesus durante o dia no meio da multidão, porque a multidão certamente ia resistir à prisão de Jesus. Mas eles queriam prender Jesus daquele jeito, na covardia, e Pedro entregou. Judas, na verdade, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Vocês conhecem a história. Mas Pedro puxou a espada, partiu para dentro, cortou a orelha de Malco. Jesus repreendeu Pedro. Jesus restaurou a orelha de Malco no lugar. Malco não voltou para casa sem orelha por causa de Jesus. Senão ele estaria sem orelha. Jesus restaura ele e Jesus vai preso, vai para a casa de Caifás e Pedro segue de perto. Pedro não larga Jesus, mas aí chegou a hora difícil. Curioso que Jesus já tinha dito para Pedro também que Pedro sofreria uma luta espiritual. Jesus falou para ele, olha Pedro, o diabo pediu você, requeriu você para trilhar você. Trilhar como assim? Trilhar era como pegar o trigo e quebrar você todinho. Mas eu intercedi por você. Mas Jesus não intercedeu para que Pedro não fosse trilhado. A intercessão de Jesus era outra. Eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus não pediu, não prove ele. Jesus falou, prova ele, mas ele pediu ao Pai alguma graça para Pedro, para a fé de Pedro não desfalecer. E eu não me lembro, você pode ler a Bíblia mais do que eu, de repente você já viu, eu nunca vi nenhum momento em que o diabo aparece para Pedro nessa cena. O diabo não está presente da maneira como a gente imagina, que vai chegar lá e vai apertar Pedro. A luta de Pedro foi com as pressões que ele sofreu de pessoas que acusavam ele de ser um discípulo. Você está com ele, coisa e tal. E ele foi tomado por um pavor, por um medo muito grande. Aí eu penso, sim, que havia uma opressão maligna naquele lugar. Ele se viu sozinho, se viu sem Jesus, Jesus preso lá do outro lado, ele se sentindo sozinho, desesperado. Ele então começa a falar um linguajar estranho, como alguns crentes gostam de fazer, xingar palavrão. Tem crente que xinga palavrão, mas ele começa a bravejar, xingar, para dizer assim, não sou discípulo não tenho nada a ver, olha como é que eu falo diferente. Eu até xingo, né? Começou a ter um linguajar estranho, mas não teve jeito, voltou, não, você é um deles, eu reconheço você. Ih, rapaz, o negócio foi piorando, negou de novo, e pela 3ª vez ele nega, aí o galo canta. Por isso que eu estava perguntando,
para o Senhor. Eu falei, Senhor, como é que Pedro reagia ao canto do galo? Isso é um galo que canta como o meu galo lá, vizinho, 4 da tarde, 3 da tarde, meio-dia. Imagina o cara que está marcado por essa história ouvir um galo cantando. Eu fiquei pensando nisso. Falei, meu Deus, deixa eu fazer essa pergunta para você. Deixa eu voltar à pergunta. Como é que você acha que Pedro reagia ao canto do galo? Diz aí. Alguém quer falar? Não. Oi? Pedro tinha remorso? O que vocês acham? Então, o salmista, Salmo 51, versículo 3, essa foi a pergunta que eu fiz para Deus, tá, Márcio? Eu fiz a pergunta do Salmo. Eu falei, Senhor, será que ele declarava, como o Salmo 51, 3 diz, o meu pecado está sempre diante de mim? Será que ele tinha essa culpa com ele? Será que ele carregava essa acusação com ele? Eu perguntei a Deus assim. Eu fiz essa pergunta, falei, Senhor, será que Pedro dizia assim, o meu pecado está sempre diante de mim? Imagina toda vez alguém esfregar um pecado na tua cara. Será que é assim? Será que a vida de um cristão é desse jeito? Que alguns acreditam que é assim a vida de um cristão, que você vai ter aquela memória triste da tua vida a vida inteira. E eu perguntei ao Senhor, será que seria assim uma mãe olhando para um filho bastardo, como no caso da minha mãe? Minha mãe teve 2 filhos fora de um casamento, né, se envolveu com um homem casado, teve 2 filhos. Eu fiquei pensando, será que quando ela olhava para mim pequenininho, pensava no adultério dela? Você imagina uma coisa que te segue a vida inteira? Você tem um filho que não foi num casamento, que nasceu, e você olha para o garoto e diz, meu Deus, aquele adultério te segue a vida inteira, nunca mais você esquece daquele adultério. Como é que é isso? Eu fiquei intrigado mesmo, eu fiquei pensando como é que seria o canto do galo para Pedro, né? Que tipo de memória Pedro tinha, se era tristeza, se era vergonha. E eu comecei a ficar pensando ali, parei o que eu estava fazendo e fiquei lembrando desses textos que eu estou falando com você, das histórias também que eu conhecia, né? Porque é uma história complicada. No caso, por exemplo, de uma mãe solteira que eu citei aqui, né? Ela tinha a opção de abortar, mas ela não abortou. Ela tinha a opção de abortar, mas não abortou. O filho nasceu. Poxa, Senhor, será que é esse o plano? Será que... eu fiz uma outra pergunta. Será que Pedro poderia se alegrar com o galo? O que vocês acham? Bem, eu vou contar a minha história para vocês. Enquanto eu estava ali refletindo, o Espírito Santo me trouxe uma outra possibilidade. Por quê? Porque a Bíblia, como eu falei, irmãos, a Bíblia, ela tem verdades que às vezes você acha que uma se contrapõe contra a outra. Falei várias vezes durante essa semana com vocês, né? Falei que são verdades que caminham juntas. Você não pode separar. Você não pode separar, por exemplo, morte de Jesus com ressurreição. Eu já vi igrejas brigando, aí falo com os pastores, principalmente que estão me ouvindo, contendendo por conta de a ênfase. Não, o mais importante do evangelho é a morte. Outro dizendo, não, o mais importante é a ressurreição. E eu tenho que entrar e dizer, irmãos, por favor, uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, uma coisa complementa a outra. A morte de Jesus foi uma sentença que o mundo deu. Quem decretou a morte de Jesus foram as autoridades, os homens. Mas era um plano de Deus. Só, por que era um plano de Deus, Franco? Porque havia uma lei espiritual. A lei dizia, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Era desse jeito. E essa lei espiritual, ela estava já estabelecida, irmãos. Ela não era uma lei que as pessoas podiam mudar, entendeu? A alma que pecar, ela vai morrer. Ela vai morrer. Você diz amém ou não? Está estabelecido. Está escrito, né? Quando a pessoa peca, ela morre. Paulo chega a dizer, o salário do pecado é o quê? Oi? É a morte. Então, se uma pessoa pecar, a alma que pecar, ela morre. Essa era a lei. A alma que pecar, morre. Mas quando Jesus morreu, e era importante que ele morresse, Deus simplesmente revogou a sentença de morte sobre Jesus, que os homens bateram o martelo. Como é que Deus revogou? Ressuscitando Jesus dos mortos. Por quê? Porque Jesus não poderia morrer, porque era a prova contundente de que ele nunca pecou. Como eu sei que Jesus nunca pecou? Porque ele ressuscitou dos mortos.
Ele vive. Inclusive, a boa notícia do Evangelho, que o Evangelho é boa notícia, é justamente isso. Ele vive. Por isso que eu falei com vocês que a primeira pessoa que pregou o Evangelho foi uma mulher. Foi ela que anunciou para os apóstolos. Ele vive. Isso completa a obra. Então, a morte precisa da ressurreição para estar completa. E ele, por sua vez, não ressuscita se ele não morresse. Mas vocês devem lembrar, vocês devem ter visto esse filme Nárnia, quando o leão, a C.S. Lewis que escreve, C.S. Lewis é um escritor cristão, ele está pregando por meio de uma história, para criança inclusive, as crônicas de Nárnia, e o leão se entrega por Edmundo. Uma irmã muito querida lá em Curitiba, que eu não vou dizer o nome dela, porque ela nem é curitibana e nem está mais em Curitiba, estava com algumas discípulos assistindo Nárnia, e começou a ver o filme e começou a ficar injuriada, porque o leão decide morrer pelo garoto. E ela então ficou muito aborrecida. E levantou-se muito aborrecida do sofá. Peraí, tu quer dizer que o leão vai dar a vida por esse moleque sem noção? Se zangou com o filme. Pô, perde a graça esse leão morrer por causa desse garoto burro. E aí alguém acalmou ela e disse assim, calma, filha, calma. Esse garoto somos nós. Esse leão é Jesus. É impressionante a justiça de Deus, né, gente? A justiça de Deus é impressionante. Porque, assim, nós nunca achamos justo que o inocente morra pelo culpado. Mas quando o assunto é para nos resgatar, a gente aceita. Aí a gente aceita. Não, aí dá. Se é para me tirar do buraco, eu vou. Porque a graça sobre o outro não é muita graça, não. Mas se é sobre mim, eu aceito. Né? Quando o pai usou de graça com um filho mais novo que voltou do mundo todo atropelado e abençoou ele de tudo que é forma, o mais velho não gostou não, mas se fosse sobre ele, ele ia gostar. Porque a graça é assim, a graça sobre o outro, você não acha muito legal, mas sobre você é legal. Né? Quando o dono da vinha começa a assalariar os trabalhadores, né? e paga o cara que chegou mais tarde, do mesmo jeito, o mesmo valor, o mesmo preço combinado do cara que chegou de manhã, o cara que chegou de manhã ficou na bronca. Pô, gente, eu estou aqui desde cedo trabalhando e tu vai pagar esse cara a mesma coisa que me pagou? E o dono da vinha chamou ele, mas você está com inveja da minha bondade? Eu combinei o que com você? Tanto. Eu estou te pagando quanto? Tanto. Agora, qual é o problema de eu querer dar a mesma coisa para o outro? É porque é assim, a graça no outro não é bem-vinda, a graça sobre mim é bem-vinda. Deus, ele, naquele momento que a irmã está vendo aquele garoto, e é um filme, né? Sendo substituído pelo leão, ela não achou legal. Mas na hora que explicaram para ela, olha, o leão é Jesus e o Edmundo somos nós, é o mundo. Aí ela voltou e sentou quietinha e foi comer a pipoquinha dela de novo e assistiu o filme. Porque ela, agora tudo faz sentido. Tá bom. A alma que pecar, diga a alma que pecar, essa morrerá. Mas quando Jesus desce, é igual o filme mesmo. O leão vai lá, ele é sacrificado sobre aquela mesa, mas C.S. Lewis diz que tem uma lei ali. Que lei era aquela? A alma que pecar, essa morrerá. Mas o pecado, o leão não pecou. Jesus não pecou. Então, porque Jesus não pecou, o Pai precisou vir e revogar a sentença de morte. E ressuscitar Jesus dos mortos. Você diz amém ou não? Amém. Quantos creem? Amém. Quantos sabem que ele está vivo? Poxa, a gente está aqui por isso, gente. Jesus foi levantado dos mortos. É uma vitória maravilhosa. Jesus está vivo. E eu estava falando para os irmãos hoje mais cedo, assim, irmão, é diferente quando eu prego e você testemunha. Quando eu prego para alguém, ou quando eu estou falando de alguém, de Jesus, é possível que o cara do outro lado está dizendo, esse cara quer mudar minha religião. Esse cara, ele me encara como um vendedor. Ele acha que eu estou querendo vender algo para ele, querendo converter ele, querendo mudar a religião dele. Ele fica cheio de reserva comigo. Mas é diferente quando ele ouve um testemunho. O testemunho tem voz. A palavra do testemunho que deram. O testemunho fala... O testemunho, falava aqui para o meu amigo que é comerciante, diz assim, o testemunho, eu falei, Pretinho, o que tem mais valor? O que você acha que tem mais força? O vendedor ou o cliente satisfeito? O que você acha que tem mais força para outra pessoa? É ouvir um vendedor ou ouvir alguém dizer assim, não, eu comprei esse negócio, é bom, esse negócio funciona. O que tu acha que tem mais força? Aí ele falou assim, não, até eu quando falo assim, usei aqui na minha loja, é bom, o cara leva, porque isso tem mais força. É um testemunho
É um testemunho. Então, uma coisa é você querer convencer alguém, por exemplo, com as tuas pregações. Tá lindo, é bom que você conheça todo o querigma na ponta da língua. Mas eu te falo, o pessoal diz que eu sou contador de história e conto mesmo. Eu digo, a Bíblia é um livro de história, irmão. A Bíblia é um livro de história que tem história de pessoas que obedeceram, venceram, amaram esse Deus, são vitoriosos, mais que vencedores até. E tem história de gente que também escolheu outro caminho, que desobedeceu, que foi para um caminho diferente. O próprio Pedro, que eu estou falando aqui, ele tinha um amigo chamado Judas Iscariotes. Se você pegar Pedro e Judas Iscariotes, os dois estão na mesma corrida. Eles partiram juntos. Foram na mesma corrida. Se você olhar a história, Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Judas. Ambos faziam parte da equipe. Ambos eram parte da equipe apostólica. Viram sinais, viram milagres. Judas estava nos dois barquinhos, nas duas viagens, onde o mar estava lá, Judas e Pedro. Pedro, inclusive, aquele personagem que você já sabe. Estavam os dois ali. Todos os dois estavam ali. E os dois fracassaram. Na verdade, os 12. Mas eu não falo isso agora, não. Os dois, mais comprovadamente fracassados. Eu digo os 12 porque todos abandonaram Jesus. Todos os discípulos. Todos os 12. Se alguém olhasse para Jesus na cruz, ia dizer, esse homem é um homem fracassado. Porque tudo que ele começou, acabou. Terminou da pior forma possível. Nem os caras que seguiam ele estão com ele. Babou, já era. Tinha um lá na cruz, lá, olhando a morte de Jesus, João. Estava lá. João, vocês lembram de João, né? Mas João, muito provavelmente, também fugiu naquela noite. Meteu o pé e narra isso de uma outra forma. Bem, mas eu estou falando de Pedro e agora estou colocando do lado dele Judas Iscariotes, os dois com a história muito igual, começaram igual, tiveram a jornada igual e terminaram de maneira distinta, diferente. Um se enforcou e o outro virou pastor. Virou o primeiro pastor vocacionado por Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 perguntas Jesus fez. Alguém perguntou, por que 3? Muito provavelmente porque ele negou 3 vezes. Então, como ele negou 3 vezes, muito provavelmente ele tinha que confessar Jesus 3 vezes. Eu já vi os irmãos tentando explicar que o barato daquela conversa é a palavra no original que Jesus usa, que é o me amas, mas ele usa palavras diferentes, né? O ágape, mas eu acho que isso é muita teologia para o meu gosto. Eu prefiro pensar no seguinte, que Jesus não está perguntando a ele, Pedro, você me amou. Pedro não está querendo saber do passado dele, Jesus não quer saber do passado dele. Eu acho lindo, porque Jesus não está considerando o passado de Pedro. Ele não está perguntando, Pedro, você me amou o tempo inteiro. Jesus não quer saber do ontem, ele quer saber do hoje. Tu me amas? É hoje. E o ontem? O ontem deixando as coisas que para trás ficam. Ontem passou. Pedro, tu me amas? É agora, é hoje. O que vale é hoje, irmãos. A Bíblia conta a história de homens que começaram bem e terminaram mal. Conta a história de homens que começaram mal e terminaram bem. Então não importa como é que se começou meio dando de lado, esse negócio. O que vale é hoje. E eu gosto de falar isso porque essa é o pré-requisito para o pastor. Como assim o pré-requisito? Jesus não perguntou se ele tinha faculdade, se ele era formado. Jesus não perguntou as credenciais dele. Jesus não perguntou nada. Jesus só perguntou assim, tu me amas? Esse é o pré-requisito. Se alguém disser assim, eu amo Jesus, então você está pronto para dizer, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o pré-requisito. E nem sei, mas eu fracassei, eu sei disso. Eu caí, mas eu sei disso. Mas Jesus não está tocando nada passado. Jesus está falando do hoje. Tu me amas. Judas escolheu um caminho, Pedro escolheu outro caminho. Você diz amém ou não? Amém. Jesus ressuscitou, amém? Amém? E quando ele ressuscita, a história muda de figura. Então, o que eu comecei a pensar? Que o canto do galo para Pedro não era um motivo de tristeza, mas era um motivo de alegria. É possível? Claro que é possível. O galo foi um divisor de águas na vida dele. Ele podia lembrar assim, poxa, antes do galo eu confiava em mim, na minha força, no meu braço, na minha capacidade, na minha justiça própria. Eu era o cara antes do galo. Depois que o galo cantou, eu sou outra pessoa, pô. Eu confio em Deus somente, meu único fundamento, minha única razão é Jesus. O único motivo, meu respirar, o meu falar. Então, eu até digo assim, para alguns irmãos, principalmente os pastores que me conhecem, não se escandalizem comigo, irmãos. Eu falei isso da outra vez, alguém achou que eu estava falando heresia. Eu falei, irmão, o melhor pastor
é o fracassado. Como assim? Mano. Ó, até fracassar, o homem acha que ele é bom. Ele confia nele. Ele se acha justo. Até fracassar. Depois do fracasso, ele está tão quebrantado que ele não confia mais nele. Ele só confia em Deus. Agora, quem vai me guiar, quem vai me presidir é o Senhor. Então, esse é o pastor segundo o coração de Deus. É o pastor que olha para ele mesmo e diz, poxa, cara, eu não sou tão bom quanto pensava. E Pedro teve essa clareza total. Então, o galo podia ser, sim, um motivo de alegria, né? Por quê? Porque ele vai lembrar que ele não confiava mais no próprio braço dele, na própria justiça, na própria... O que vocês acham disso? Do meu pensamento. O que vocês acham? Acho que tem sentido o que eu estou falando? Olha só, o galo... Aí Pedro, quando ouvia o galo, ele dizia assim, que bom. Por quê? Porque antes desse galo cantar na minha vida, eu era de um jeito. Mas depois que o galo cantou, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais. Eu perdi toda a confiança em mim e coloquei toda a minha confiança em Deus. Você sabe o que é uma pessoa circuncidada de coração? Vou dizer o que Paulo disse. Paulo disse que o circunciso de coração, ele adora a Deus em espírito e não confia na própria carne. Esse é um circunciso de coração. Circunciso de coração é alguém que Deus pegou um punhal e cortou o coração dele assim, e deixou o coração dele tão sensível, que ele não confia mais na força do braço dele. Esse é um cara circunciso de coração. Então parece que naquela noite que o galo cantou, o punhal cortou o coração de Pedro e disse, você nunca mais será a mesma pessoa. Há um Pedro antes do galo, que confiava em si mesmo, na força do próprio braço, mas há outro Pedro que surgiu depois que o galo cantou. Você diz amém ou não? Amém. E um homem quebrantado, ele nunca mais confia em si mesmo. Ele não confia, preste atenção no que eu vou falar, nem no amor, agora vocês estão aqui desde o começo me ouvindo, preste atenção, ele não confia mais no amor humano que ele tinha por Jesus. Por isso que ele titubeou, quando Jesus falou assim, pela terceira vez, tu me amas? Ele falou, Senhor, tu sabe todas as coisas. Porque ele nem confiava mais naquele amor humano. Ele experimentou depois que Jesus soprou o Espírito sobre ele, depois do Pentecostes, Pedro experimentou o ágape, ele experimentou Romanos 5,5, o amor é derramado nos corações de vocês pelo Espírito Santo. Pedro experimentou a vida de Jesus dentro dele. Pensa, meus irmãos, que coisa maravilhosa demais. Você diz amém ou não? Amém. Então, na verdade, o galo poderia ser uma transição da tristeza para a alegria, da carne para o espírito. Você diz amém ou não? Amém. E, no caso de uma mãe, vou falar da minha. Vou falar da minha mãe, tá bom? Eu penso que minha mãe, se um dia ela pensou em aborto, depois que me viu doidão, dando trabalho para ela, se um dia ela pensou, meu Deus do céu, como esse menino faz me dar vergonha, eu devia ter abortado ele. Se um dia ela pensou isso, quando Jesus entrou na nossa história, a minha mãe mudou completamente de ideia. Pelo contrário, eu acho que ela constatou que a vida é mais do que o aborto. Mas por quê? Porque quando Jesus entrou, oi? Tá, acabou geral? Não, tá de boa, aí não depende não, aí tá legal. Quando Jesus voltou, se voltar aqui, voltou. Ei. Quando Jesus, ele entra na nossa casa, na nossa família, aí minha mãe era uma mulher, Denise pode dar testemunho da minha mãe, acho que a Aline conheceu minha mãezinha, não sei quantos mais conheceram minha mãe, mas vocês duas com certeza, não sei se Fabiano conheceu. Essa é uma mulher feliz, alegre. E outra coisa, ela olhava para mim com orgulho. E minha mãe era a minha principal intercessora. A minha principal intercessora, eu sabia que era minha mãe. Minha mãe, além de uma mulher de oração, de jejum, eu sabia que o alvo 001 da vida dela era o Sérgio Franco. Ela orava por mim continuamente. E antes da minha conversão, minha mãe deve ter tido uma experiência com Deus. Por quê? Porque ela dizia testemunha, todo mundo incrédulo, minha mãe dizia assim, meu filho vai ser um pregador. E
O pessoal até achava que ela estava meio biruta, achando que era um pregador de roupa. Como é que você chama um pregador aqui no Nordeste? Pregador mesmo? Aí o pessoal diz assim, Dona Daula não está muito legal não, que ela está dizendo que Franco vai virar um pregador. Porque o pessoal não tinha noção que pregador era pregador da palavra. Minha mãe começava a dizer isso pelos cantos. E Deus também mudou a história da minha mãe. E aquilo que podia ser motivo de vergonha e tristeza, virou para ela motivo de alegria. Você diz amém ou não? Você vê o que Jesus pode transformar? Jesus pode transformar qualquer coisa. Qualquer tribulação, qualquer maldição em bênção. Você pode dizer amém ou não? Amém. Qualquer maldição ele pode transformar em bênção. Um bastardo, como eu, nos dias de Israel, ele não poderia entrar no templo. Porque o bastardo não podia entrar. Se você tem defeito físico, também não poderia entrar. Se você tivesse um braço maior que o outro, você não poderia entrar. De ser um sacerdote, por exemplo. Por mais que você fosse da tribo de Levi. A lei judaica era muito rigorosa para o serviço no templo. Aí tu vê, eu sou cego, eu não podia. Qualquer imperfeição, segundo a lei, impedia você de entrar no templo e adorar. Agora, eu sou o templo. Você é o templo. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o lugar da habitação de Deus. Pensa, amado. Pensa quanta riqueza. Você diz amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. Às vezes você tem lá um casamento que a pessoa está arrependida de ter casado. Fala, meu Deus, eu casei. Estava vindo testemunho de Juliana com o Pretinho, o negócio estava feio, Pretinho, do teu lado. Hein? Coisa, o negócio estava feio. Mas tu pensa, quando Jesus entra, Juliana, aí aquilo que parecia ruim vira uma bênção. A minha esposa já pensou em me matar. Procurou arma, não encontrou, graças a Deus. Oi? É que eu botei no alto, é. Você encontrou a arma? Pegou nela? Não conseguiu pegar. Ela não alcançou. Ela sabia onde estava escondida, mas não conseguiu pegar. Graças a Deus. Segurando graças a Deus. Segurando graça. Mas é interessante, porque outro dia eu estava pensando sobre esses episódios todos aí da vida. Nós temos 5 netos, que nos alegram muito. Mas, para pensar, eu me casei com 21, com 23 meu casamento tinha acabado, nós não tínhamos filhos, Denise estéreo, o médico disse que a probabilidade de filho era coisa 0. Jesus entrou, nos deu 2 filhos, Débora e Daniel, e se Jesus não tivesse entrado, nós não teríamos filhos, não teríamos netos. Então, quando eu olho para os meus filhos, os meus netos, eu louvo a Deus. Um dia eu estava no Chile, no retiro de jovens, e um pastor falou assim, Franco, olha quem está pregando lá em Cabo Frio, terra de Joelson. Não citei Cabo Frio aqui, Joelson, mas olha quem está pregando em Cabo Frio, era o Daniel falando. Eu sentei assim um pouquinho, estava no meu intervalo, fiquei no celular, e aí eu vi um breve testemunho do Daniel, porque quando o Daniel era adolescentezinho, assim, da idade de alguns de vocês, ele teve uma crise muito forte. Parece que o inimigo que cercou ele começou a dizer para ele assim, cara, você não tem história para contar. Você nunca se drogou, nunca bebeu, você nunca aprontou nada na vida. Você tem que ir para o mundo, arrebentar a boca do balão, depois voltar e falar de Jesus e tal. E ele começou a ficar iludido com isso. Aquela vozinha vinha sempre dizendo para ele, cara, você tem que provar o mundo, tu não tem autoridade para falar nada, tu não conhece o mundo, como é que tu vai ter que ir para o mundo, aquela coisa toda. Queria levar ele para o mundo. E ele disse que um dia orando, o Espírito Santo falou exatamente o seguinte com ele. A tua história não começou quando você nasceu. A tua história começou lá atrás. A tua história começou quando eu entrei na vida do teu pai e da tua mãe. Ali começou a tua história. E ele foi tomado assim por uma alegria do Senhor. E ele entendeu. E eu ouvindo ali, eu comecei... E muito interessante que eu tinha um texto na mente que eu queria entender aquele texto e uma chave virou dentro de mim, que é um texto difícil de Hebreus, que disse que Levi deu o dízimo por meio de Abraão. Mas o cara nem existia ainda. Como é que ele deu? Mas quando Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo, ele estava também dizimando por toda a sua descendência. Um negócio muito estranho isso, né? Eu estava querendo entender, quando eu vi Daniel, eu falei, é isso. Porque a história de alguém começa quando? Eu vou te falar quando começou a tua história. A tua história começou quando Jesus entrou na tua casa. Eu estava falando contigo, Isabel, que eu me lembro quando teus pais oravam por você, pelo teu nascimento, pela tua vida. Eu me lembro disso. Me lembro nitidamente. Eu estava falando, você é uma pessoa muito desejada e foi pedida a Deus. Então, claro que a tua história não começa
agora. Você não tem que ir para o mundo e voltar e contar uma linda história. Você é um testemunho maravilhoso, e hoje, principalmente, se você consegue dizer assim, para pensar nesse milagre, olha, eu nunca me prostituí. Como? Olha, eu nunca usei droga. Como? Nunca. Olha, gente, hoje, esse testemunho, ele é mais poderoso do que você imagina. Porque é tão comum as pessoas se prostituírem, é tão comum as pessoas se drogarem, é tão comum tudo isso, que a pessoa que nunca provou nada é o grande testemunho. Eu digo assim, eu duvido alguém questionar um milagre como esse. Tu pode chegar para qualquer rodinha de escarnecedor e dizer, olha, não senta lá não, mas tu pode dizer para eles, olha, eu de verdade sou guardado pelo Senhor. Deus me preservou esse tempo todinho. Deus me guardou, tem me guardado, Deus tem me preservado. Isso é um baita milagre, para pensar, amado. Para pensar. Então, quando Jesus entra, amados, tudo é maravilhoso, tudo é tremendo. Você diz amém ou não? Amém. Então, o que eu entendi, amado? Eu entendo o seguinte, que quando o galo cantou na vida de Pedro, ele, para mim, o que me encheu de certeza é que ele se alegrou tremendamente. Ele viu um projeto que quebrou, mas não morreu. Se diz amém ou não? Estava firme a cada dia. Que Deus não botou um ponto final na vida dele, era uma vírgula. Vírgula! Vou começar algo contigo diferente, algo novo, que você nem imagina. Capítulo 1 de Ezequiel, não sei quanto tempo já falei aqui, mas eu quero terminar contando essa história para você. Ezequiel é um livro interessante, é um profeta interessante. Se eu falar Ezequiel, você pensa em quê imediatamente? Fala para mim. Vale de ossos secos. Quem falou aí? Foi a Luísa que falou ou não? Foi a Luísa. Já pensa logo no Vale de Ossos Secos, né? Engraçado, nunca ouvi ninguém falar de Ezequiel assim. O sacerdote Ezequiel, nunca ouvi ninguém falar isso. Nunca ouvi. Você já ouviu alguém falar o sacerdote Ezequiel? Como é que você não ouviu? Eu nunca ouvi nenhum pregador falar, se dirigir ele assim. Nunca ouvi. O sacerdote Ezequiel, agora sim, agora vai ser direta para você. Se liga no que eu vou te falar, se liga, varão. Olha a história desse homem, Livaldo, olha a história desse homem. Capítulo 1, versículo 1. No 30º ano do 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, isso ele está falando dele mesmo, junto ao rio Quebar, vírgula. Olha bem que ele, vou pular para o versículo 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então preste atenção. Sacerdote gera filho sacerdote. Um sacerdote, ele só é sacerdote porque é filho de um sacerdote. Agora, olha a ironia da vida desse homem. Olha a ironia. 30º ano, ele está dizendo assim, ó, no 35º ano do 4º mês, ele tinha 30 anos de idade. Ele tinha 30 anos de idade. Então, pensa bem, era um homem assim. Vou definir a história dele rapidinho para você entender. É assim, ó. Um sacerdote, quando tinha um filho, já pequeno ali, tamanho de Laura, começava a treinar aquele filho para ser um sacerdote. E ele passava toda a sua infância, juventude ali, depois dos 13 anos, bar mitzvah. Ele faz bar mitzvah, ele entrava ali, sacerdote. Aos 25 anos, ele assumia a posição de sacerdote. Aos 25. Então, com 25 anos, ele entrava ali e assumia a posição de sacerdote. Então, o cara estudou a vida inteira para ser o quê? Para ser o quê? Sacerdote. Ele foi desenhado para isso. O pai dele era da família. Tá? Então, ele seria fatalmente um sacerdote. Por isso que fala, ele, filho de Buzi, o pai dele era sacerdote. Então, óbvio que ele era um sacerdote. Ele com 25... Mas ele já está com 30 anos. E ele explica outro evento. No 5º dia do referido mês, do 5º ano de cativeiro, ou seja, quando ele fez 25 anos, eles foram levados para o cativeiro. Como assim, Franco? O cara estudou para ser sacerdote 25 anos. Era a vida dele, ser sacerdote. Quando ele completou 25 anos, aí o rei dele foi levado para o cativeiro e todo mundo foi para o cativeiro. O que aconteceu com o cara que quer ser sacerdote? Virou cativo na Babilônia. Cativo. Olha lá ele. Então você imagina o tédio dessa gente, a tristeza, o profundo. Tem uma música antiga, muito antiga, que a gente chegou até a dançar quando incrédulo,
que fala sobre... É um salmos, mas que pediam para cantar uma música, salmodiar, e eles diziam assim, jamais nós podemos cantar, os levitas dizendo, jamais podemos cantar, porque nós estamos longe de Sião. Então não tem como nos louvar longe de Sião. Aqui na Babilônia a gente não tem como louvar o Senhor. Não há como louvar, a gente está longe do nosso lugar de adoração. Então é um lamento muito triste, é porque a gente dançava porque a gente não sabia que era um lamento, nem sabia que era um salmo. Mas aí, do inglês, não entendia nada do inglês também, vai lá e dança e acha que a música é bonita, mas depois eu toco para vocês ouvirem, aí os mais velhos vão lembrar. O que acontece? Ele, com 25 anos, foi levado cativo, com 30 anos, ele estava lá à beira do rio Quebar. Vou voltar para o versículo 11, para o versículo 1, tá? Junto ao rio Quebar. Diz assim, junto ao rio Quebar. Você consegue pensar a frustração desse cara? Junto ao rio Quebar. Com 30 anos, 5 anos já que todo o sonho da vida dele foi pro buraco. Tudo que ele foi... Eu imagino o pai dele ensinando, ele treinando, cara, tu vai ser sacerdote, assim que tu faz, assim que tu corta, assim que tu oferece, assim que tu faz, assim que tu queima, assim que tu oferece. Assim. Imagina o garoto sendo treinado 25 anos ali, pronto, vai pro cativeiro. Agora é uma baita frustração. Quantos concordam comigo? Quantos concordam comigo? Mas olha só, vou ler essa história diferente agora. Ó, junto ao rio Quebar, diga junto ao rio Quebar, vírgula. Diga junto ao rio Quebar, vírgula. De novo, vírgula. Os céus se abriram. Acorda e diz, os céus se abriram. E eu tive visões de Deus. De novo, vírgula. Os céus se abriram. Eu tive visões de Deus. O que mudou na vida desse cara? Tudo. Em outras palavras, Deus nunca planejou para ele que ele fosse um sacerdote. Deus queria que ele fosse um profeta. Deus entrou na história e mudou a história de Ezequiel. É que Deus, para entrar na nossa história, Deus não pede licença. Né? Por que não? Porque a gente já consagrou nossa vida a Ele. A gente já disse, eu sou teu, tudo que tenho. Agora faz de mim o que tu queres. A gente já fez essa oração várias vezes. Pô. Fez Israel. Israel está falando assim, chora Israel, Babilônia não é teu... Israel, imagina, tudo que ele desenhou para a vida dele foi pro buraco, mas Deus não colocou um ponto final ali. Deus colocou vírgula, e os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. O que significa, Franco? Significa que ele, nos planos do pai, dele, sei lá, na família, ele seria um sacerdote, mas Deus desenhou para ele ser um profeta. Por isso que eu perguntei aqui, quando eu falo Ezequiel, de que tu lembra? Aí a Luísa lá, do vale de ossos secos. Tu vai lembrar de Ezequiel como profeta, agora ele é o profeta Ezequiel. Aí todo mundo não fala dele como sacerdote, fala dele como profeta Ezequiel. Talvez você pergunte, por que comigo é diferente? Por que comigo tem que ser tão difícil? Por que comigo não é igual a todo mundo? Porque você não é todo mundo, porque você é ímpar, porque você é você, pô. E Deus está fazendo algo contigo novo. Você precisa crer nisso. Deixa o velho para trás, porque esse é o preço do novo. Deixando as coisas que para trás ficam. Se você quer o novo de Deus, quantos querem o novo de Deus aqui? Amém. Eu vou te dizer, abandona o velho. Deus não vai deixar você ter o velho e o novo ao mesmo tempo. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Deus não coloca remendo novo em vestido velho. Deus não faz isso. Deus é novo, novo. Qual é o preço do novo? O que você quer? Deixa o velho. Deus não vai deixar você ter Isaac e Ismael na mesma casa. Não vai deixar. Ele vai dizer, bota o Ismael para fora. Não dá para ter as duas coisas. Não dá. Você diz amém ou não? Diga comigo. Deus não coloca, não derrama vinho novo em odres velhos. Você sabe por que muita gente não recebe Jesus? Porque quer remendar a vida. Quem quer remendar a vida não vai ter Jesus integralmente na vida. Porque Deus não remenda a tua vida. Ele quer que você morra e ele viva. É diferente. É algo novo. Deus tem algo novo para você. Deus não veio botar remendo. Deus não quer fazer dar uma melhoradinha na tua vida. Melhorar a tua vida não vai servir para nada. Ele quer te dar vida nova. Mas a vida nova tem um custo. Qual é? A velha. Você vai ter que renunciar à velha criatura. É por isso que tu se batiza.
Você vai lá e sepulta o velho. Deixa o velho. Desde o começo foi assim. Você não entrou no reino sem deixar o velho para trás. Agora, se você quer carregar os dois, velho, aí vai dar ruim. Para com isso. Para de querer ter o velho e querer ter o novo. Isso te impede, te atrapalha, isso te amarra. Quem olhou para trás foi a mulher de Ló. O Senhor Jesus disse no único versículo, lembra-se da mulher de Ló. Não olha para trás, pô. Deixa para trás, foi para trás e acabou a história. Foca no que está diante de você. E pronto. Deixou os que para trás e foca aqui. Ah, mas não dá para viver na nostalgia. Não dá. Foca. Amém? É claro que o galo não atormentava Pedro. Claro, irmãos. É óbvio que não. Entendeu? Pedro conhecia Ezequiel melhor do que qualquer um de nós. Ele já conhecia essa história há muito tempo. Com certeza ele sabia que nem sempre os planos do homem dão certo. Ele sabia. Ó, o homem planejou. Era tudo assim. Não. Com ele não foi assim. Com ele foi diferente. Você precisa crer que Deus está fazendo algo novo na tua vida e contigo vai ser totalmente diferente. Você diz amém ou não? Então, vou te dar um conselho aqui, tá? Deus, ele transforma qualquer aparente maldição, vou usar essa expressão. Ele transforma em bênção. Porque tem coisa que você olha para a tua vida e acha que é uma maldição. Mas você precisa confiar em Deus. Porque Deus é poderoso para mudar qualquer situação. E quando uma tragédia te leva realmente para Deus, não te afasta de Deus, mas te leva para Deus, é uma bênção disfarçada de maldição. Se algo está te levando para Deus, não tem aquilo como ruim, aquilo é bom. Porque está te fazendo orar mais, buscar mais, ser mais santo, jejuar, isso não é ruim, isso é bom. Ruim é aquilo que te leva para longe dele. Se tem alguma coisa te distraindo, te levando para longe, deixando desatento, isso é ruim. Isso não vem de Deus. O que é de Deus te leva para ele, te aproxima dele, faz você se agarrar mais nele. Você diz amém ou não? E Pedro, ao invés de se enforcar, como o companheiro de ministério dele lá, o nosso conhecido também Judas Iscariotes, ele aceitou o chamado de Jesus. Você diz amém ou não? Então, eu posso dizer com toda segurança para vocês que o canto do galo foi um verdadeiro divisor de águas na vida daquele pescador que, curiosamente, você tira uma letra e vira pecador. É um pescador, mas tirar o S é pecador. Então ele é um pescador, mas ele sabia disso já. E outra coisa também que eu pensei sobre o canto do galo, é que o canto do galo ele também se transformou num memorial, num sinal de que eu não posso fazer nada sem Jesus. Eu acho que isso enchia o coração dele. Cada vez que o galo cantava, ele, eu não posso fazer nada sem Jesus. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em Israel, desci da condução que ele estava, entrei num lugar para comer ou beber alguma água, algo assim, eu vi um bando de pardais se embolando no chão, assim, levantando aquela poeira, e eu me lembrei de Jesus falando que a gente vale mais do que os pardais, de que ele alimentava os pardais, e a gente vale mais do que os pardais, de que ele alimenta os pardais, porque tem coisa que vira uma memória na tua vida, marca você. Essa aliança no dedo esquerdo é sinal visível de algo invisível. Você olha e diz, esse cara tem uma dona. A dona está ali, ó, com a mãozinha assim. Ele tem uma dona. Então, isso é um sinal visível de algo invisível. Mas também é um memorial. Toda vez que o cara olha assim, ele tem um memorial, ele tem algo que serve para ele. Então, o canto do galo é um memorial mesmo de que ele não podia viver sem Jesus, que ele não podia acertar sem Jesus, que ele não podia fazer nada sem Jesus. Isso é ruim ou bom, amados? Não, fala sério. É ruim ou bom? O galo canta aqui às 4, lá no Rio, qualquer hora, mas não importa o que marcou você. Eu te falo que qualquer coisa que te leva para Deus, que te deixa mais quebrantado, mais dependente, é bênção de Deus na tua vida. Amém? E se um dia você enxergar isso, aquela memória vai ser uma memória muito boa. Então vai dizer, cara, vai dizer igual o salmista. Vou repetir um salmo aqui. Não me lembro exatamente o endereço, mas ele diz exatamente assim, diga comigo assim, foi-me, diga foi-me bom eu ter passado
por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Diz assim, foi-me bom eu ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. É tão bom quando depois que você passou, você diz assim, foi bom, não foi ruim, foi bom. Mas por quê? Porque eu fiquei mais perto do Senhor, eu aprendi o que eu não sabia. Isso é lindo. Você diz amém ou não? Isso é lindo demais. Eu queria orar contigo. Eu não sei se você... Falei pra caramba aqui, né? Hoje, oxente. Mas eu não sei se você está com o barquinho no alto mar. Eu não sei se o canto do galo ainda te assusta. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu sei que Jesus está aqui, irmãos. Ele estava tão alegre na hora dos louvores. Quem pôde perceber Jesus entre nós, o Espírito Santo. E onde Ele está, aí a liberdade. Eu quero orar contigo, mas eu quero também que você ore uns pelos outros. Possível fazer isso? Será que tu pode colocar as mãos sobre a pessoa que está do teu lado aí e interceder um pouquinho por ela? Faz isso, por favor. Ore por ela. Um dia eu me aproximei de uma irmã que chorava muito depois de um tempo de louvor, depois que estava cantando as canções. Ela chorava muito. Eu perguntei a ela, irmã, por que você chora? E ela falou, Franco, eu provei um grande milagre de Deus aqui enquanto eu cantava. E eu perguntei a ela, você pode me contar que milagre foi esse? Ela, posso, eu quero te contar. Eu falei, que milagre foi? Ela falou, olha, quando incrédula, eu abortei um filho. E toda vez que eu vi uma criança, eu fazia uma conta. E dizia assim, meu filho tivesse vivo, ele teria essa idade. E aquilo me angustiava profundamente. Então eu vivia um misto de alegria e de tristeza, mesmo na presença do Senhor. Mesmo na presença do Senhor, aquilo me angustiava, me acusava, me culpava. E agora, hoje, durante o louvor, eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim, abre a tua boca e canta. E eu abri minha boca para cantar, Franco, e eu tive uma visão. Eu vi uma mão entrando por dentro da minha boca e arrancou algo de dentro de mim. Me arrancou algo, eu fiquei aqui pensando com Deus, o que tu arrancou de dentro de mim, o que tu arrancou de dentro de mim. E eu tive certeza de que o Senhor estava me arrancando aquela amargura, aquela dor, aquela memória. Ele arrancou de mim. Aquela culpa, ele arrancou de mim. E aquela irmã, toda vez que a gente estava ministrando, era uma daquelas pessoas mais entregadas no louvor. Talvez você não entenda porque que algumas pessoas se entregam tanto. Talvez você não entenda. Mas essa irmã era... Mas eu sabia. Denise também sabia. Ela era irmã rendida, assim, ela ficava tão quebrantada no louvor, porque ela provou um milagre muito grande enquanto ela cantava. Tinha um livro antigo que dizia, o louvor liberta. É verdade. Abriu a boca para cantar, mas onde o Senhor está, aí é liberdade. Deus está aqui entre nós. Pai, te louvamos porque tu estás aqui no nosso meio. Te bendizemos por tua graça e por tua misericórdia. Te bendizemos, te louvamos também, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Para sempre te adoramos, Senhor. Para sempre te louvamos, Senhor. Para sempre te bendizemos. Tu és bom e cuida de nós. Pode dizer amém, meus irmãos.